Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e hoje nós vamos ter a nossa 11ª aula sobre o seminário em estética. Bom, eu separei aqui as próximas aulas. A de hoje, que é sobre a Suzanne Langer, que viveu entre 1895 a 1985, chegamos no século XX, então, né, com o nosso seminário, falando sobre as mulheres na estética. Pessoal, a Suzanne é norte-americana. Ela nasceu em Nova York, em Manhattan, e faleceu em Connecticut em 1985, como falei para vocês, já com seus 80 e poucos anos. Eu olhei aqui rapidinho na Wikipédia, né, para ver a idade dela, 89 anos, enfim, já bem madura, né, gente? E que bom que ela conseguiu deixar um legado. Pelo que eu pesquisei aqui, a Suzanne, ela era uma artista que gostava de pintura, que aliás eu vou expor para vocês o que ela escreveu sobre signos, símbolos e símbolos discursivos e outros apresentativos. Aqui mais uma vez vem a linguagem na filosofia, né? Vocês lembram que eu tenho falado nas últimas aulas, e eu também tocava muito nessa tecla, teoria do conhecimento 1, teoria do conhecimento 2, que sem a linguagem a filosofia não é nada. A filosofia ela é prática e a linguagem é um instrumento, assim como a lógica, né? A lógica como órgão, como a gente fala em grego, que é um instrumento, é uma ferramenta. Hoje também eu vou ler para vocês, tá? O texto, na realidade, é de um autor, né, brasileiro, que ele escreve não só sobre a Suzanne Langer. O nome dele é Dimas José de Oliveira. Vou dizer a biografia dele para vocês aqui. Bom, ele é membro da Companhia de Jesus e possui graduação em filosofia, concluída em 2021, e ele é um teólogo, na realidade filósofo, tá, gente? Ele escreveu nesse artigo que eu vou ler para vocês sobre duas grandes mulheres, uma norte-americana, que é a Suzanne, e outra brasileira, a Anísia da Silveira. Vocês já ouviram falar na Anísia da Silveira? A Anísia, pessoal, ela foi uma psiquiatra, uma médica psiquiatra. Tem um filme dela em que a atriz Glória Pires que faz o principal papel. Então ela revolucionou na área da psiquiatria, porque ela entendia que os pacientes não podiam ser tratados como pessoas que não tinham a menor noção daquilo que estava acontecendo. Pelo menos foi isso que eu vi no filme, certo? Então ela criou um método que envolvia a arte e os pacientes começaram a pintar, a atuar, a fazerem coisas artesanais, e começou a se perceber que aquilo melhorava muito o tratamento deles. Agora, gente, eu vou ler o artigo do Dimas para vocês, vou dar uma lida e conforme eu for passando, eu vou dando mais informações para vocês. Como vocês perceberam, então, nessa aula eu vou falar sobre a Suzanne Langer e a Anísia da Silveira. Bom, a linguagem discursiva, fala o Dimas, né? Muitas vezes não é a melhor via que o ser humano encontra para expressar seus conteúdos mais internos, a sua vida do sentimento, que aí entra também filosofia da mente. A filosofia da mente está muito em voga desde o século XX e agora mais ainda com a neurociência. Suzanne Langer, em sua filosofia da arte, aponta os símbolos apresentativos, nos quais se inserem as obras de arte como o meio mais adequado para que processos vitais, mais primitivos, que são esses processos aqueles que nós buscamos por sobrevivência, tais como alimentação, reprodução, que sejam articulados e expressos.
Por sua vez, Nise da Silveira confirma a teoria de Langer ao utilizar a arte como alternativa e veículo de transformação psicossocial em pessoas que se encontram em estados de ser afetados por doenças, né, de fundo psíquico. Então, é como falei para vocês, é como se uma complementasse a outra. As reflexões que aqui serão apresentadas foram desenvolvidas a partir da filosofia e da antropologia filosófica de Suzanne Langer e também da pesquisa e do trabalho experimental empreendido pela psiquiatra brasileira Nise da Silveira. A Nise, gente, ela nasceu em 1905 e faleceu em 1999, com 94 anos, né? Principalmente na seção, olha só onde ela trabalhava. Ela trabalhava na seção terapêutica ocupacional e reabilitação do antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. Essas duas pensadoras contemporâneas que nunca se encontraram, obviamente, né? E vou continuar lendo aqui, mas que nunca se encontraram, tiveram muitos pontos em comum em suas trajetórias, como a correspondência na pesquisa de alguns autores. Então, autores posteriores que fizeram a conexão entre elas. É isso que eu já ia me antecipar. Dentre eles, Carl Gustav Jung, né? Sigmund Freud, o Freud, Ernest Cassirer, Herbert Held e os teóricos da Gestalt. É de conhecimento que nosso, no caso, né, que a doutora Nise tinha em sua biblioteca um livro de autoria da Suzanne Langer, mais especificamente Filosofia em Nova Chave. Bom, então, viu? Esse fato colaborou inclusive para que o trabalho de pesquisa ganhasse um impulso e tivesse ainda mais sentido no propósito da investigação científica e da aproximação existente entre o pensamento de Langer e Nise. Vai saber se a terapia que a Nise buscou não teve um cunho ali, não teve algo ligado a Suzanne. Parece que está tudo conectado, né, gente? Eu tenho pensado nisso muito ultimamente. Enfim, a outra semelhança bastante relevante entre elas é o humanismo que permeia nas suas obras, no caso. Ambas são profundamente conectadas às potencialidades e às faculdades do ser humano e demonstram uma determinada crença na capacidade de transformação da realidade social a partir do homem e da mulher, principalmente por meio da arte e de outras atividades simbólicas. Gente, eu comento muito com vocês, eu falo bastante nas aulas que todo ser humano tem o seu potencial, tem as possibilidades de fazerem determinadas coisas. Claro que se a gente vai entrar num contexto mais econômico, social, político, a gente vai ver que há barreiras, às vezes, intransponíveis, ou que parecem ser intransponíveis, porque faltam políticas públicas, falta uma série de coisas. Na verdade, há uma vulnerabilidade muito grande na população, né? Principalmente a população mais pobre, que está sendo cada vez maior nos últimos tempos aqui no Brasil. E o que eu posso dizer para vocês? Eu sempre comento também que todos nós temos capacidade, porque nós temos a mesma estrutura cerebral e tudo. E que isso não pode ser diferenciada por gênero, por raça, por religião, por nada disso. E que o caráter, principalmente da pessoa, ela tem que ser determinada pelas suas ações, pelas suas atitudes e não pela cor da sua pele, por exemplo. No entanto, o que a gente está vendo aqui é que uma filósofa, ela foi para a prática, certo? Nas suas pinturas. E a outra pegou a teoria e a prática e aplicou onde? Num lugar onde havia um centro terapêutico, onde havia pessoas com problemas psíquicos. Então, é possível também pessoas com problemas psíquicas se desenvolverem mesmo dentro daquele meio, certo? Continuando.
É por meio da elaboração artística que as autoras, no caso, acreditam que os processos vitais mais primitivos ou os dramas intrapsíquicos insuspeitados emergem e fazem do ser humano pessoas mais capazes de conceberem um mundo e a si próprios, no caso, e de se expressarem e de se desenvolverem em sua essência. Bom, isso está cada vez mais difícil na nossa atual sociedade. Porque as pessoas parece assim que todo mundo se incomoda com o jeito do outro, com a maneira de ser, com orientação sexual, seja lá com o que for. Gente, como vocês sabem, de acordo com o meu pensamento, com as minhas crenças, com a minha filosofia, eu vou colocar assim, eu nem gosto de falar esse termo, minha filosofia, não existe isso. Como eu acabei de falar, na realidade, assim, a tua essência, ela se constrói, na minha concepção. Eu sou muito mais existencialista nesse sentido, embora seja muito analítica e lógica, eu sou muito mais existencialista nesse sentido. A gente constrói, certo? A nossa essência a partir da nossa existência, assim como Sartre dizia. E aí ele no caso Dimas, né, ele coloca aqui como vai ser apresentado o texto. Primeiro ele vai apresentar a Suzane Langer e depois ele vai expor a Nise. A Suzane, como é o foco do nosso texto, né, eu vou começar com ela aqui também. Então ela diz... Antes eu vou dar um pouco da biografia dela, tá? Que ele colocou aqui. Mas o título, acho que eu já falei para vocês. Ele fala sobre signos, símbolos discursivos e símbolos apresentativos. Esses símbolos apresentativos que é o algo central na pintura dela e na realidade na arte da Suzane, né? Suzane K. Langer é uma pensadora nascida nos Estados Unidos e que muito contribuiu para o campo intelectual, artístico e cultural ao examinar diversos temas, tais como a antropologia, a epistemologia e a estética, relativos à arte de modo geral, dentre eles a inefabilidade da obra de arte entendida por ela como símbolo artístico. Ao tratar da inefabilidade dos símbolos artísticos, é possível que sejam construídas relações com experiências que certamente muitas pessoas já experimentaram dentro desse universo. Segundo a filósofa estadunidense, toda a arte se compõe de formas aparentes expressivas do sentimento humano. Logo, de uma maneira ou de outra, ao longo da vida, pessoas que são dotadas de uma sensibilidade normal para as artes já vivenciaram situações em que lhe faltaram as palavras para descrever a experiência subjetiva que tiveram ao se colocarem diante de um quadro, ao lerem um poema ou ao ouvirem uma peça musical executada por uma orquestra. Vocês já sentiram isso? Eu já. Sabe que ontem mesmo estava dando a novela das 19 horas, Dona de Mim, novela global, e é uma novela que eu gosto muito por conta do formato dela. A história é bem interessante, o roteiro é bem interessante, está recém no início, então não sei como ela vai se desencadear. Mas pelo começo a gente já nota que é uma novela que tem todos os ingredientes para dar certo, porque todos os sentimentos, as emoções humanas, todas essas discussões que nós estamos tendo sobre diversidade cultural, sobre racismo, sobre antirracismo, sobre questão de gênero, sobre a questão da identidade das pessoas, sobre a questão de ser pertencente a uma classe ou outra, tudo está ali na novela. Tanto que o foco da novela é uma menina chamada Sofia, que não por acaso, né, tem o nome de sabedoria e que nos remete à reflexão filosófica, na minha opinião. E aí ontem, no capítulo de ontem, dia 16 de maio, o ator, né, que faz o personagem do Abel Boaz, que é o pai da menina Sofia, a Elis Cabral, ele recitou, gente,
Augusto dos Anjos, na festa de aniversário da filha de 7 anos, se eu não me engano. Então eu fiquei assim, maravilhada, encantada, e não vou dizer que eu chorei porque, sei lá, eu tava medicada. Gente, é muito emocionante quando a gente percebe que tudo aquilo que a gente estuda, que a gente projeta, a gente vê ali do outro lado da tela. Aí vocês podem me dizer assim, ai professora, mas nossa, é só uma novela e nas novelas não tem nada que preste, só mostram exemplos negativos, enfim. Não, gente, eu não acho assim. Eu não penso assim, e vou dizer pra vocês, eu acho que tem muito exemplo positivo sim nas novelas, muita coisa boa que a gente pode aproveitar, tais como isso e como a Cláudia Abreu, que tá fazendo a Filipa lindamente, que é uma artista, né? Tô fazendo propaganda da Cláudia. A Cláudia Abreu, ela é formada em filosofia, inclusive, e ela tem recitado também esquetes. A Gaivota, por exemplo, ela diz que peças, né? Uma dessas citações que ela fez, ela estava contando para um outro personagem que, na verdade, o nome da filha dela, que é Nina, vem do nome dessa peça que ela fez, Gaivota, que eu não recordo agora o nome do autor. Mas enfim, depois eu coloco aí pra vocês. Olha, muito bom. A Cláudia Abreu, assim, tá fazendo um sucesso tremendo. E aí eu falei tudo isso pra dizer pra vocês que eu tenho me emocionado bastante com essa novela. Claro que também por conta do meu estado, mas muito por causa do que é colocado na novela, sim. Bom, continuando. De acordo com a Langer, então, em seu texto Sentimento e Forma, ao entrar em contato com a obra, a pessoa responde a ela assim: como responderia a um símbolo natural? Ou seja, encontrando sua significação, porque isso é o foco. O símbolo, o signo, o ícone que seja, agora eu estou falando mais em uma linguagem mais de Percy, é para encontrar um significado, e esse significado tem que dar sentido à sua vida e tem que trazer compreensão. Por isso que eu sempre falo, filosofia prática, e o instrumento dela é a linguagem, o signo, no caso, né? Para ela, né, esse sentimento que a gente busca dentro de si não é comunicado, mas revelado. A forma criada o tem de modo que a percepção do objeto virtual é ao mesmo tempo a percepção do seu sentimento espantosamente integrado e intenso. Nossa. O caráter da significação da arte é de extrema importância dentro da filosofia de Suzanne Langer. A forma significante que realmente tem significação é a essência de toda a arte, de tudo o que é considerado artístico. Anos mais tarde, em sua obra Problemas da Arte, eu traduzi para o português, mas é em inglês, tá? Langer proferiu se referir à obra de arte como forma expressiva e não mais como forma significativa. Tá? Ela teve essa maturidade de avançar, né? De avançar em sua teoria e sua própria arte. Continuando então. Pois, para ela, essa segunda maneira de fazer referência à obra de arte gerava confusão e engano, já que símbolo artístico não significa, mas apenas articula e apresenta o seu conteúdo emotivo, isto é, a obra parece imbuída da emoção, da disposição ou de experiência vital do que expressa. Bom, eu concordaria que dentro da parte estética, da parte do teatro, que eu também faço, eu colocaria cada um no seu quadrado, sabe? Essas duas formas que ela colocou, a forma significante e a forma significante de um lado, certo? E a forma expressiva de outro.
Langer, então, afirma que a obra de arte formula sua significância e importe e não o seu significado, ou seja, não significa por meio de uma remissão a uma realidade, no caso eventos, fatos ou coisas externas, pré-existentes, já pronto ou independente dela. A significância da arte pode ser percebida como algo na obra articulado por ela. Em sua reflexão filosófica em torno da arte, Suzanne dedicou grande parte do seu tempo para empreender estudos relacionados à definição de uma obra de arte como um símbolo artístico, ou seja, forma expressiva. Esses estudos podem ser notados desde a primeira edição de sua obra Filosofia em Nova Chave, que é esse livro que estava lá no Danise, né? Então ela define o símbolo artístico, isto é, um símbolo não discursivo, como algo apresentativo, que é o seguinte: uma imagem daquilo que de outro modo seria irracional, assim como é literalmente inefável, a saber, da consciência direta, da emoção, da vitalidade, da identidade pessoal e também a imagem absoluta da vida vivida e sentida, a matriz mentalidade. E aí, o que vocês acharam? Isso também pode ser discussão, né? Nas nossas webconferências. Agora, eu vou falar um pouco da Nise. Pelo menos uma introdução. Eu sei que a aula é sobre a Lang, mas vamos dar uma pitadinha da Nise, porque parece muito importante, principalmente nos dias que vivemos hoje. O Dimas, então, ele faz uma parte que diz o seguinte: a arte como meio de acesso aos conteúdos humanos mais profundos. Eu costumo falar, às vezes, que acontece assim, ó, que quem tem algum problema clínico, patológico, no caso, no sentido psíquico, não consegue compreender determinadas coisas. E a Nise, pelo visto, está aqui, tá nesse nosso texto aqui, não por acaso, para nos dizer que a arte é possível sim. Esse texto completo eu vou deixar para vocês lá no e-aula, certo? De posse de toda a reflexão langeriana a respeito da faculdade que a obra da arte possui em se mostrar como a forma simbólica mais adequada para expressar o mais profundo do sentimento humano, em contraposição às limitações impostas pela linguagem discursiva para esse exercício, foi um grande contentamento que constatamos em nossa pesquisa relevantes afinidades entre a filosofia da arte langeriana e o trabalho desenvolvido pela psiquiatra, né, Nise da Silveira. A psiquiatra brasileira nasceu em 1905, lá em Maceió, em Alagoas, e cresceu em um ambiente de muita liberdade, repleto de música, arte e poesia. Bom, não é à toa, né? Isso eu também tenho comentado. O lugar que a gente nasceu, claro que faz muita diferença. Depois de se formar em medicina na Bahia, ela foi para o Rio de Janeiro, onde se especializou em neurologia e psiquiatria. Segundo as pessoas que conviveram com ela, né, a médica, a Anísia, ela tinha uma personalidade forte, era dona de um pensamento renovador e mobilizador. Valorizava a riqueza interior das pessoas, valorizava a riqueza interior das pessoas e demonstrava carinho e simpatia em relação aos animais. Olha só. Durante a ditadura Vargas, Silveira foi acusada de pertencer a organizações que defendiam os direitos das mulheres. Chegou a ser presa por suposta afinidade com as ideias comunistas e o período de cárcere permitiu em que ela vislumbrasse o relevante papel da liberdade, ou melhor, a ideia de que o encarceramento era um dos motores da loucura. Certa vez, quando eu assisti o filme da Nise, né, que a Glória Pires fez, eu inclusive fiz um post pro Facebook, mas agora eu já apaguei, nem recordo mais como era o post. Uma frase, né, depois que eu vi sobre a vida dela. Agora, tendo lido isso para vocês, eu entendo melhor que a experiência dela trouxe bagagem para que ela fizesse o que ela fez.
Assim como eu tenho falado para vocês, a minha experiência tá trazendo muita bagagem para mim, até para melhorar as aulas para vocês. E isso acontece com todo mundo, gente. Não é só com as pessoas que viraram psiquiatra e foi famoso e coisa e tal, ou a Langer, né, que é uma artista famosa. Não, qualquer pessoa. Eu acho que o principal da aula de hoje que eu queria trazer para vocês é isso. Que todos nós somos especiais nas nossas maneiras de ser e que a gente não deve dar bola, vamos dizer assim, no senso comum, né? Para a opinião dos outros e porque os outros vão pensar do que a gente está fazendo, tá bom? Então por hoje é isso. Bye!